Pode parar de rolar o feed agora, você chegou ao seu destino. Bem-vindos ao primeiríssimo Cine 10, um podcast onde eu vou falar de cinema e coisas relacionadas a filmes, e às vezes até outras coisas, de apenas 10 minutos, 10, só 10. Dá para você ver ou ouvir esse vídeo enquanto faz alguma outra coisa, sei lá, tipo se arruma para ir trabalhar, ou faz um arrozinho, passa uma vassoura na casa, enfim. A ideia aqui é a gente ter um papo um pouco mais íntimo, mais solto, digamos assim, né? Menos engessado em roteiro. Aqui eu quero trocar uma ideia para vocês me conhecerem de verdade. E o tema de hoje desse podcast é justamente esse. O que é que você vai encontrar nesse podcast? Quem sou eu? E por que eu gosto tanto assim de filmes? Solta a vinheta, editor, que no caso também sou eu. Dong, 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 down. Yeah. É isso, galera. Meu nome é Luca, eu tenho 36 anos. Eu sempre fui, desde que eu me lembro, assim, muito apaixonado por filmes, por cinema em geral. E aí eu tô nessa empreitada para tentar finalmente trabalhar com o que eu amo, assim, de fato, né? Não que eu não goste do meu trabalho, tenho um trabalho legal, mas eu queria amar o meu trabalho. E como eu amo filmes e eu amo falar, então falei, acho que isso daí vai ser o match perfeito, né? Mas enfim, uma coisa que eu percebi, né? Eu sigo bastante gente que cria conteúdo, ensina métodos, né, para você criar conteúdo também, que as pessoas mais batem na tecla de tudo é o seja você mesmo, seja natural. E aí eu pensei nesse formato mais no estilo podcast, né, ou até mesmo solo cast, para eu tentar ser o mais natural possível, vocês me conhecerem de verdade. Uma parada mais intimista, assim, sabe? Não quero ficar. Aliás, já vou falar já de cara, eu não vou pôr muita edição, assim, nesses vídeos, muitas coisas mirabolantes. O negócio é ser essa parada mais íntima, assim, pequenininha mesmo, para nós trocar uma ideia, como se eu tivesse aí com você, trocando uma ideia sobre um filme que eu assisti na noite anterior, ou sobre algum tema que eu acho relevante falar, enfim. E você me escuta aí e depois pode me responder nos comentários o que é que você achou, se você concorda, se discorda com o que eu disser. Mas basicamente é isso. Eu tô fazendo esse novo formato para fazer um papinho mais descontraído com vocês, assim, para nós virar parças mesmo, amigos. Amigos online, tá? Não vem aparecer na minha casa, que não é essa a ideia, não. Por que que eu gosto de filmes, né? Eu não sei, eu sempre tive um pouco dessa brisa de você viver aquela aventura do filme estando ali no sofazinho da sua casa, né? Uma coisa engraçada, mais ou menos nessa linha de raciocínio, que rolou comigo esses dias. A minha mulher chegou e falou pra mim assim: Meu, por que que você gosta de assistir filme de terror? E aí eu fiquei, tipo assim, perguntando: sei lá, né? Quando eu assisto um filme, eu gosto de externar emoções diferentes. E as emoções ruins, né, entre aspas, que a gente tem assistindo um filme de terror, são boas também de ser externadas. E você faz isso ali na segurança da sala da sua casa, no seu quarto, na sua cama, assistindo ali tranquilaço, não tá fora de perigo. Aí depois eu pensei um pouquinho mais e percebi que era isso para todos os tipos de gênero, né? O negócio do filme é te proporcionar aquelas emoções ali que ele quer te passar para você sentir sem correr risco de nada ali, de boa no sofá da tua casa. Você assiste um filme de ação, você fica empolgadaço quando um carro derrapa, quando tem uma troca de tiro, essas coisas, mas você não tá correndo esses perigos. Enfim, para mim a síntese da ideia é essa, de gostar. Mas como que eu comecei a gostar? Eu, como eu falei, sou velho, tenho 36 anos, então eu vivi uma coisa que muita gente de hoje em dia não viveu, que foram as videolocadoras, né? Era muito legal, chegava ali final de semana, o meu pai ia, alugava uns VHS, né, umas fita cassete, e depois, posteriormente, DVD, né? Começou e a gente sempre teve esse hábito de pegar uns filmes no final de semana para assistir e era muito legal aquele momento que tava a família toda reunida ali, sabe, uma pipoquinha, um negócio assim, a gente sempre teve esse costume. Então foi mais ou menos assim que me criei gostando de filmes. Alguns filmes chave na minha vida fizeram eu parar de gostar e começar a amar filmes. De Volta para o Futuro foi um deles. De Volta para o Futuro eu acho muito foda.
Matrix foi outro deles, bem nessa época aí da videolocadora. Eu lembro que uma vez a minha mãe tinha viajado pro Paraná, né? Que a gente tem uns parentes lá no Paraná. E na época era minha bisavó que a minha mãe foi visitar, que em setembro era aniversário dela, perto de um feriado de 7 de setembro. Aí minha mãe sempre tinha o costume de viajar para ficar lá com ela, né? Porque a velha já tinha 90 e 10 anos. Cada aniversário podia ser o último. Então minha mãe sempre colava nisso e numa dessa minha mãe foi e eu e meu pai ficamos. E aí ele passou na locadora, né, no final de semana, pã, alugou e chegou lá com o DVD de Matrix. Quando eu vi aquilo, eu olhei a capa e já falei, nossa, né, maneiro e tal. Aí assistimos juntos, mano, lógico, naquela época eu era criança, eu não entendi nada de tipo de camadas, assim, pra mim era só um filme muito foda de ação, uma ação frenética, assim, e eu adorei. Mas o engraçado é que meu pai odiou. Ele detestou Matrix na primeira vez que ele viu. Falou, nossa, que bosta, que forçado, que não sei o que. Detestou Matrix. E virou um dos filmes que é marco na minha vida. E começou nisso, né? Então, essa parte do amar filmes, além de ter isso do sentimento, né? Em relação aos filmes, de quase como se fosse uma empatia que você desenvolve pelo personagem que você tá vendo, né? Você consegue se colocar ali no lugar dele, aí você sente tudo que ele tá sentindo. Em partes, né? Mas. Deixa eu ver aqui se não desligou de novo. Não, porque já rolou outra vez isso. Mas enfim. Aí, além disso, pra mim, eu acho que tem um efeito nostalgia, que era muito legal essa época e eu fui criado assim. E aí teve vários, né? Eu falei só dois, mas Robocop, Exterminador do Futuro, Rock, tem tantos filmes. Aí um pouquinho mais velhos, Senhor dos Anéis. Nossa, aí eu comecei a revisitar uns negócios pra. Revisitar, não. Aí eu comecei a ir atrás de uns negócios que eu não tinha assistido, mais antigos de Scorsese, tipo Goodfellas. Nossa, aí comecei a gostar cada vez mais e só fui indo pra aí. Enfim, resumindo, eu sou um cara que eu sou um entusiasta de filmes. Eu não sou crítico, não tenho formação, porra nenhuma. Eu gosto de assistir um filme, gosto de falar com as pessoas sobre esse filme que eu assisti, ou sobre algum tema relevante em vários filmes, ou uma franquia de filmes, etc. Eu gosto de conversar sobre filmes, no geral. Então a minha ideia de começar a criar conteúdo sobre isso foi justamente isso, para eu falar com mais de uma pessoa de uma vez só, entendeu? Conseguir falar o que eu acho de determinado filme, de determinado assunto sobre esse nicho, com mais pessoas de uma vez só e ver se as pessoas gostam do que eu tenho para falar. O negócio mesmo é eu me expressar, é eu querer, como eu falei no começo, eu gosto de falar e eu gosto de filmes, então é o match perfeito. Então é isso, falando mais sobre o podcast em si, eu quero que seja principalmente isso, um papo bem mais íntimo assim entre eu e você, para eu falar sobre algum filme que eu assisti no dia anterior, ou algum assunto em geral que me venha na cabeça sobre filmes, para a gente bater esse papinho aí curtinho, rapidinho, que não vai atrapalhar na sua rotina, ou melhor, você pode fazer isso comigo enquanto faz outras coisas, sacou? Aquele arrozinho lá tá pronto? A sala já tá limpinha? Já se arrumou para ir pro trabalho? Entendeu? Dá para você ficar só ouvindo esse vídeo enquanto a gente troca essa ideia. Então, mais alguns detalhes sobre o podcast. Eu falei 10 minutos, mas nem sempre vai ser 10 minutos certinho, né? Às vezes vai passar um pouquinho, às vezes vai ser um pouquinho menos, mas para você saber que é por ali. Já tá ótimo, né? Eu aposto que você tem amigos que atrasam com você o tempo todo e você nem reclama. Então, se eu demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não precisa reclamar. Já está implícito. É uns 10 minutos. Eu espero que vocês curtam essa jornada aí e nada melhor do que isso, do que você comentar o que você está achando, entendeu? Você, como eu disse, eu queria que fosse uma troca de ideia. Para a gente ter essa troca de ideia, eu receber a sua parte da ideia, você tem que comentar para falar o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda. Você pode discordar de mim sem me xingar, tá? Isso daí eu não sei se todo mundo sabe, algumas pessoas com certeza não sabem, mas a gente pode discordar e ser amigos, tá? Só para deixar bem claro. Esse podcast vai estar disponível no TikTok, no YouTube e no Spotify, beleza? Se você gostou do que você viu, me dá essa moral, vai, manda pro teu amigo, pra tua amiga que você acha que vai gostar também. Agora, se você não gostou, não precisa mandar pra ninguém, não. Só de você não me xingar, tá bom.
porque eu já sou zoado normalmente na vida real. Não preciso ser zoado na internet também, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato. Vai ter pelo menos uns dois por semana. No próximo pra valer. E não esquece de comentar aí por que você ama filmes. Porque eu tenho minhas histórias aí, né? Que eu falei, dividi um pouquinho com vocês. Mas eu quero saber por que você ama filmes. O que é que você acha que faz você amar filmes? Comente que eu quero saber. E é isso. Falou!